Olá, amigos investidores, tudo bem? Hoje é 22 de janeiro de 2025, meu nome é Paulo, sou analista CNPIT e vamos fazer aqui, o mercado já segue próximo do fim nesta quarta-feira, vamos fazer o resumo do mercado. E nesse horário para em diante já não tem volume de negociação, o preço já não varia tanto. O dólar nesse dia fecha com uma queda de 1,40, a 5,95 ele está nesse momento. Eu vejo aqui no meu gráfico, né, através da retração de Fibonacci, que pode ter um recuo até mais ou menos aqui, que eu aguardo, 5,85, 5,84, 5,82, pode entrar a pressão compradora e o dólar voltar a subir. No máximo aqui que eu fiz uma projeção desse movimento topo-fundo sobre o topo, 5,54 seria o mínimo que ele chegaria nesse movimento, já próximo aqui a essa linha de tendência de alta que eu tracei. Porém, os motivos do dólar estar caindo, não há motivo, são questões provavelmente externas, relação Donald Trump, Estados Unidos, que o dólar ele vem perdendo força diante de economias emergentes, diante de outros países também, não só em relação ao Brasil, em relação ao real. Mas não é nenhuma questão interna, não é questão que o nosso fiscal melhorou, não é questão que a percepção de risco do nosso país melhorou, não tem nada disso, o fiscal continua, infelizmente, descontrolado da mesma maneira. Nós estamos gastando mais do que arrecadando, estamos acumulando déficits, então, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, os riscos ainda permanecem os mesmos. Então, conceituando isso, mini índice fecha hoje com uma alta de 0,02 a 124.007. Está fechando ainda, né? Eu creio que ele possa voltar aqui na região de 128 para ganhar entrar outra força, né, de pressão vendedora e empurrar o mini índice para baixo. Essa região de 126 a 128 para mim é região de resistência. O IBOV. Fecha hoje com uma queda de 0,04 a 123.289. No gráfico semanal, que é o que eu gosto de acompanhar, ele não entrou em tendência de baixa. Para isso, ele tem que fazer um topo, abaixo do topo anterior e fundo, abaixo de fundo. Porque ele veio e testou esse fundo anterior aqui, ó, na região de 118 mil e voltou a subir. As curvas de juros. Olha só que interessante. O dólar caiu bastante nesse dia, vem caindo, mas as curvas de juros de longo prazo, elas não estão cedendo tão fácil. Ó, cede, mas cede bem pouco. Por quê? Para as curvas de juros, né, para os juros futuros voltar a cair para um patamar aceitável, os investidores precisam ver que há no Brasil um fiscal controlado no longo prazo. Precisa ter uma reforma fiscal, o governo precisa parar de gastar e começar a produzir superávites. Aí os investidores vão prever que estamos sendo responsáveis fiscalmente falando, né? Não precisamos temer, dá para poder diminuir essa pressão de juros, de prêmio que tem se exigido para poder emprestar dinheiro para o governo, né? Pode ver que os títulos públicos estão pagando altas taxas, né? O investidor tem exigido alto retorno. Bitcoin fecha com uma queda de 3,07 a 622. Eu sigo aguardando aqui na região de 387 mil para comprar Bitcoin, talvez surfar uma subida para proteção de patrimônio mesmo, para poder tirar um pouco do dinheiro do Brasil. E também da mão de governo. Vamos para os bancos. Banco Santander, SAB4, esse dia está fechando com quase 1% de alta, a 13,34, segue nas regiões de mínimas, ainda segue em região de compra para investidor de longo prazo. Vamos conferir aqui na tabelinha, olha. Preço teto, 19,40, preço de tela, 13,32, está descontado de 31% e 34%. Então, SAB4 está ainda em posição de compra para investidor de longo prazo. SAMB3, ação ordinária, fecha hoje com uma alta de 0,68, ela que chegou a fazer a mínima em 10,85, tem recuperado nessa semana, hoje está em 11,90, mas ainda segue nas mínimas. Sobre o preço teto,
é 17,63, está 11,94, ou seja, quem compra hoje está com 32% de desconto. E sobre os dividendos dos últimos 5 anos, está com uma taxa de retorno de 8,86%, SAMB 3, 8,73%, SAMB 4. Então, isso é retorno livre. Então, é um bom retorno. SAMB 11 são ações, que é uma unit, uma ação ordinária e uma ação preferencial, no caso de SAMB 11. Está fechando com 0,90 de alta, 25,27, segue nas regiões de mínimos, região de compra ainda para investidor de longo prazo. Pela nossa tabelinha, preço teto 37,13, está com 31% de desconto, está com uma taxa de retorno de 8,80%. Então, segue interessante para poder aumentar a posição em Santander, investidor de longo prazo. Banco do Brasil, BBAS3, hoje uma alta surpreendente de 2,07, está fechando a 26,20, olha só para vocês verem, deixa um pouquinho no gráfico semanal. Olha que interessante, é um bom retorno. Entrou em tendência de alta? Não, para entrar em tendência de alta, ou ele vai de uma vez, ou ele faz esse movimento aqui de uma vez e rompe esse topo anterior, vem, deixa um fundo e volta a subir, ou ele vem aqui, corrige, faz um topo, um fundo e faz um topo, aí pode ser que entre numa tendência de alta. Mas no curto e médio prazo ainda é uma correção, está na tendência de baixa ainda, porque olha, fundo de 23,72, esse fundo aqui, ó, 23,72 é inferior ao fundo de 24,32, então no curto e médio prazo, o Banco do Brasil ainda segue em tendência de baixa. Não é mais ponto de compra para investidor de longo prazo. Apesar de que, olha, BBAS3, hoje, preço teto dela, 29,33. Pelo preço teto dessa vazinha, ainda está valendo a pena investir. Está com retorno de 6,69, está acima de 6%, mas eu não compro nessa região, eu esperaria voltar. Se vai voltar, não sei. Tudo aí vai de questão de investimento pessoal. E Banco Itaú, ITUB3, fecha hoje com uma queda, está fechando com uma queda de 0,14 a 28,55. O Banco Itaú, ação ordinária, para compra, eu esperaria voltar aqui à região dos R$26, onde eu tenho 100% de projeção de Fibonacci, 24,85, 24,29. ITUB3, o preço teto é 22,90, está 28,49, ou seja, está com 24% acima do preço teto. Mas o Banco Itaú tem reportado cada trimestre, o Banco Itaú surpreende com seus resultados. Então, é difícil comprar apenas pelo preço teto do Banco Itaú. Mas eu acho que vale a pena guardar, chegar aqui na região de R$26, R$24,85, R$24,30. Segue uma tendência de alta no longo prazo e na tendência, no curto prazo ainda não virou para a tendência de baixo, pois não rompeu o fundo de 26,10. ITUB4, ação preferencial. Fecha com uma queda de 0,37 a 32,61, 32,62. Não posso falar que esse rompimento de 29,82 fez com que Itaú entrasse em tendência de baixa, porém pode ser que Itaú possa estar fazendo ombro, cabeça, ombro, que é uma figura de reversão, vindo aqui nessa região de 33,82, ela testando, entrando pressão vendedora e rompendo na região do pescoço, que é R$30, pode sim ter sido uma reversão de tendência. Porém, para confirmar, ainda temos um canal de alta que ela precisa romper para tentar entrar em tendência de baixa. Porém, preço de compra, 29,33 seria os primeiros preços, 28,25 seria nessa região que eu aguardaria para poder comprar o Banco Itaú. BBDC3, Banco Bradesco, ação ordinária. Fecha hoje com uma queda de 1,49 a 10,59, 10,60, regiões de mínimas. Para investidor de longo prazo, é ponto de compra, pois Banco Bradesco, ação ordinária, tem preço teto de 14,10, um retorno, considerando os últimos 5 anos, médio de 8%, uma desvalorização, o preço está com desconto de quase 25%. BBDC4, ação preferencial, queda também de 1,55 a 11,46, região de compra investidor de longo prazo. Mas e se Banco Santander definhar e começar a cair 10,22, 8,97, continua sendo preço de compra. Porque assim, a questão é diversifique. Tenha mais bancos, tenha outras empresas na sua carteira, porque
ela estando aqui em 10 ou ela estando apresentando topo acima de topo, de qualquer jeito uma empresa pode quebrar. Né? Isso você nunca sabe. Então, por isso, você investe em empresas boas, empresas perenes. O Banco Bradesco está num processo de recuperação. Nos últimos trimestres, o lucro tem aumentado, o PDD, que é provisão de devedores duvidosos, tem diminuído. Porém, os bancos podem sofrer agora, nesse momento de alta de taxa de Selic, aperto monetário, pode sofrer com inadimplência. Então, pode ser que seus lucros venham menores, nós não sabemos. Mas, no gráfico, é preço de compra, pelo preço teto de 10 Bazin é preço de compra, está com 30% de desconto e o retorno de 8,60%. B3SA3, que é a bolsinha, fecha hoje com uma alta de 0,77 a 10,46, segue aqui nessas regiões de mínimas, é preço de compra para investidor de longo prazo, ainda segue sendo preço de compra, porque ainda está nas mínimas. Porém, pelo teto 3 Bazin, o preço correto máximo dela é 9,77. Então, ela está acima do preço teto em 7,20. Porém, se você analisar aqui no gráfico, olha, ela tem tendência a subir ainda, ó, daqui onde ela está, vamos colocar assim, sobre o topo onde ela interrompe o movimento, 40%. Sobre o primeiro topo, 22%. Então, ainda vale a pena comprar. B3 é monopólio. Mas vai vir outra bolsa ainda. Ainda vai vir, não veio. Então, B3, lucro atrás de lucro, a empresa reporta, ela tem muito caixa, vale a pena investir em B3. Empresas de saneamento, Sanepar, SAPR4, ação preferencial, 2,85 de queda. Se romper essa região do 5,05, fica interessante, porque pode vir buscar aqui 4,82, 4,43, e aí a gente compra e compra mais barato. Sanepar, ação preferencial, ela tem, sobre o preço teto de 10 Bazin, o preço justo dela é de 4,43, preço teto no caso, né? Hoje ela está 15% acima. Para mim, eu vou comprar aqui na região de 4,82, eu acho que é um pouco difícil dela voltar aqui em 4,43, apesar de eu estar com esse preço aqui aguardando, ó. Aí torna mais interessante. Mas, por exemplo, se eu compro 500 conto aqui em 4,82, 500 conto em 4,43, eu consigo aportar mais em 4,43. Então, aporto 500 aqui em 4,82, 500 em 4,43, que eu acabo comprando mais porque o preço está mais barato, e o preço médio vai caindo junto, porque a gente nunca sabe onde é o fundo. Tem investidor que eu já ouvi no mercado falar, eu não compro quando a faca está caindo. Então, você tem uma bola mágica para adivinhar quando a faca para de cair. Não. Mas também, essas pessoas é o seguinte, bateu no fundo, começou a subir, corrigiu, voltou a subir, aí que elas começam a comprar. Pô, aí para mim já está caro. Eu gosto de comprar enquanto a faca está caindo. SAPR3, ação ordinária. Sanepar, ação ordinária, olha, repetindo o movimento de topo, fundo, esse movimento é parecido com esse, então estamos buscando uma correção próxima, tem logo um preço aqui em 4,97. Porém, eu aguardaria voltar aqui na região de 4,79, depois 4,64, depois 4,23, que é bem próxima a outra retração de Fibonacci. Essa região aqui mesmo, onde ele se encontra, onde 4,79 é região de resistência, já foi região de suporte, então pode ser que ele garre aqui na região de 4,79. Se a gente analisar pelo preço teto de 10 Bazin, Sanepar, o preço teto é 4,03, SAPR3 está, então, 26% acima do seu preço. Que negócio vai comprando aos poucos. SAPR11, uma Unity, uma ação ordinária e 4 preferenciais. Fecha com uma queda de 3,30. Pode vir buscar aqui, ó, 25,10, preço de compra para investidor de longo prazo. Depois 24,44. Depois R$23 seria o preço de compra. Ok, meus amigos? Copasa. Copasa hoje, uma queda de 0,73. Copasa segue segurando aqui nessa região de 22,07. O interessante é que 22,07, 22,10, no gráfico semanal, ele fecha abaixo disso e volte a cair. Por quê? Pode ser que confirme que seja a quarta onda de hélio e a gente vai comprando mais baixo. Eu estou guardando 19,91. Olha só para vocês verem.
ele fez aqui, ó, segurou nessa retração de 23,6% em 19,99, em cima da retração. Mas sigo aguardando 19,91, onde eu tenho projeção de topo, fundo, topo, 19,91, depois 19,15. Vamos para as empresas de energia, Copel, CPL6. Fecha hoje com uma alta de 1,52, ainda não está em tendência de baixa. Para compra, para investidor de longo prazo, talvez aqui 9,15, 8,82, 8,73, segue numa tendência de alta de longo prazo. Eu esperaria voltar nessas regiões. Se a gente analisar aqui pelo empresa de energia, preço teto dela, 10,80, está com desconto de 12%, tem um retorno de 4,40%. Então, passou no preço teto. CPLE3. CPLE3. Alta de 1,56, 8,49 que ela vai fechando. Ainda segue uma tendência de alta. Preço de compra. Espero voltar a 8,12, região aqui de 7,72, onde tem projeção de Fibonacci. Já é próximo à linha de baixo aqui, ó, do canal de alta. Encostou nela, mas eu creio que ainda pode voltar. Se você olhar o preço teto dela, CPL é 3,983, está comprando nesse preço, está com 13,45% de desconto, está com retorno de 6,93%, um retorno bem acima de CPLE 6. Taesa, ação preferencial. Fecha hoje com uma queda de 0,27 a 11,05, segue travado nessa região. Rompeu essa linha de tendência de alta aqui, ó, vou até tirar ela. Preço de compra, 10,73, 10,63, 10,27, baseado em retração e projeção de Fibonacci. Sobre o preço teto, Taesa, ação preferencial, é 21,07, quase 50% de desconto, retorno de 11,44%, livre. Taesa 3, ação ordinária. Uma queda de 0,18. Pode voltar aqui na região de 9,80. Seria o primeiro preço-alvo. Isso. Teria que buscar uma projeção de Fibonacci, talvez para comprar um pouquinho antes. Eu pretendo fazer isso nos próximos vídeos. Eu sei que já prometi para trás, mas não tive tempo realmente de fazer uma projeção, de buscar movimentos que se repetem para poder fazer a projeção e tentar comprar. Taesa 11. Taesa 11. Taesa 3, preço teto dela, 21,07, 48% de desconto, retorno de 11,59% que ela está pagando. Taesa 11. Queda de 0,81, fechando a 32,85. Região de compra, 32,05, 31,24, 29,90. Sobre o preço teto dela, é 52,78, está com 37% de desconto, está com retorno de 9,64%. Já rompeu essa linha de tendência de alta, chegou a voltar. Vamos ver como que ela fecha nessa próxima semana, na outra semana. CEMIG, ação preferencial, fecha com uma queda de 0,75. CEMIG, eu já tinha passado esse preço de 10,27, porque era retração de Fibonacci. É um preço. Deixa eu só mudar a propriedade aqui. Foi o primeiro preço que eu passei, ele cumpriu. Pode ser, eu sigo aguardando. Eu comprei em 10,27 para a carteira da minha irmã que estou montando. Eu sigo aguardando agora aqui na região de 9,62, 9,50 para aumentar a posição para ela na carteira. Eu já tenho bastante, por enquanto não vou comprar. CEMIG 3, ação ordinária. Uma queda de 0,48 a 14,54. Não é região de compra ainda. 13,28 segue sendo o primeiro preço de compra. CEMIG 3. Olha, preço teto 20,07, 27% de desconto. CEMIG 4,
Preço de tela 10,52, também 20,07 é o preço teto, 47% de desconto. Então, CEMIG 3, retorno de 8,25%, CEMIG 4, 11,42%. Eu corrigi os valores aqui porque deu um erro na tabelinha. Vamos voltar para o gráfico. ISA Energia. ISA Energia, só lembrando vocês que início do mês de fevereiro, Datacom, em fevereiro paga mais dividendos. Então, preço de compra, R$ 22,70, porque eu coloquei R$ 22,70. Projeção de Fibonacci. E depois, deixa eu ver aqui, só um minutinho. R$ 22,45 seriam os preços de compra. ISA Energia, 4, está com retorno de 7,39, preço teto 28,57, desconto de 18,20%. Taesa 3, ISA 3, ISA Energia 3, ação ordinária. Queda de 1,12, para quem quer comprar, 30,49, 30,50, depois 29,80, retração de Fibonacci. Preço teto, preço de teto, 20. A ISA 3, o preço teto dela é 28,57 também e segue acima do preço teto em 8%. Então, está acima do preço dela. ISA 3. Engie. Lembrando vocês que Engie anunciou que vai pagar os dividendos dela referentes a dezembro de 2024, dia 7 de dezembro de 2024. Quem já tinha Engie na carteira vai receber agora em fevereiro os dividendos referente ao ano de 2024. A data de pagamento da JCP é dia 7 de fevereiro de 2025 e vai ser um JCP de 0,30 centavos por ação. Lógico, sem considerar o imposto de renda, que é 15%, já descontado na fonte. Quem vem acompanhando o meu canal viu que há muito tempo eu tracei que poderia chegar em 37,08 e 34,68 e chegou abaixo de 34,68 a 34,39. Então, quem tem acompanhado conseguiu comprar e comprar mais barato, aumentando assim a sua taxa de retorno e baixando o seu preço médio. Segue em tendência de baixa. Hoje fecha praticamente no 0 a 0 a 35,46. A Engie, que tem um preço teto de 40,13, então está descontado em quase 12%. Klabin, KLBN 4, ação preferencial, fecha com 2,28% de queda a 4,28. Klabin 4, 4,11, 4,05, 4,11 é projeção, 4,05 é retração de Fibonacci. São preços que eu estou até aguardando para poder aumentar minha posição em Klabin. O preço teto dela, pelo método teste Bazin, é um pouco mais abaixo, é aqui na região de 3,03, ou seja, está quase 42% acima do preço teto. Porém, eu não sei se volta tanto, vou comprando aos pouquinhos. Klabin, ação ordinária. Klabin, ação ordinária, 4,12. Eu tive que corrigir aqui a retração de Fibonacci. Antes estava em 4,05, mas é porque o fundo estava errado. Então, sobre o topo de 6,51, fundo 0,25, 4,12, preço de compra. Foi região de resistência, região de suporte, região de resistência, suporte. Mesma coisa, então pode ser o primeiro preço onde ela venha encontrar dificuldade, encontrar pressão compradora, 4,13. Primeiro preço-alvo de compra para Klabin 3. Klabin 11, que é a Unity, uma ação ordinária em 4 preferenciais, 2,16 de queda, 21,72. Região de compra, 20,43, 20,38, 19,37. 20,38 é projeção e retração de Fibonacci, 19,37 sua projeção. Se você, vamos olhar aqui o preço teto. O preço teto da Klabin 11 é 15,33, 42% acima. E Klabin 3 está 52%, quase 52% acima. Então, é difícil comprar essas ações
olhando apenas pelo cálculo matemático, então temos que olhar no gráfico. No gráfico, lógico, está no topo, pode ser que retorne igual retornou aqui, ó. Pode ser, a gente não sabe, vai comprando aos poucos. Eu coloquei uma projeção de Fibonacci aqui, olha, de 20 e 38, repetindo o movimento anterior, ó, esse movimento, ó. Na verdade, esse é até um pouquinho maior. Eu peguei esse aqui que é menor, ó. Para poder ver se ela repete o mesmo movimento de retorno. Então, 100% da projeção é aqui em 20 e 38, coincide com uma retração de Fibonacci, coincide com suporte, coincide com resistência, com suporte. Então, pode ser que venha agarrar, tem uma retração, tem um ponto de retração, um ponto de projeção e pontos que foram suporte e resistência. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus.